Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando para a nossa live tradicional de sábado à noite e eu quero agradecer a sua companhia, você que está chegando junto com a gente a partir de agora, a Stephanie, Daniel Lesbão e o Edson Neiva. Quem mais chega? O Edson está aqui assinando para a gente, Daniel Lesbão, Antônio Lesbão. Então, daqui, boa noite, pastores. Maria, Ney 2020, FS 306 4101. Meu Deus, isso é quase um CPF. Priscila Lopes, pastor Reginaldo, Pedro Castro, Salão da Luci, Deise. Oh, minha amiga Luci. Divanilson, seja bem-vindo. O Edson está ali, boa noite, Pai seja convosco. Boa noite, Pai seja convosco também. Priscila, pastora Priscila, Gleisiane. Daniel Lesbão está falando ali, minha pastora está linda e meu pastor também. Aliás, não tem isso não. Joilton Tavares, Wagner, Maria, Sila, boa noite meus pastores, Portela e Sila colados na nossa live. Oi. Aline, Rosário e Luciano que aniversariou essa semana. Um abraço para o Luciano, Deus abençoe ele. Jaciara Cerqueira, irmão Ailton, irmã Joana. Edson, Deus abençoe seu ministério, reverendo Antônio, Deus te abençoe também, Edson, aí, né, na frente de batalha, aí, cuidando dos cidadãos soteropolitanos, você que trabalha na prefeitura e é um braço direito aí do nosso querido prefeito ACM Neto, Jaciara Cerqueira, o Ita Santos, Nova Esloma, acho que é isso, o pessoal bota uns nomes bem combinados no perfil, Igor Rogério, Joilton está dando ali paz, Edileus, Aline acenando para a gente, Eunice chegando, Sila, meus pastores lindos, Rita e Washington lá de Pituaçu, que bom que Jaine vocês estão chegando, conosco. certamente junto com o Gilson e a pequenininha, a Sarinha, a pastora Marli, nossa convidada especial, junto com o pastor Luiz, Manuela Cristina, vai avisando para o pessoal, gente, Pedro Castro, enfim, um monte de gente legal, um monte de gente bacana, avisa para os seus amigos, essa live não é só para evangélico, essa live é para todo mundo, a gente vai, Fernandinha chegando, Ian Groove, um abraço no nosso filhote mais velho, dá um abraço também para a nossa Lete, querida, a Crisleide está ali, admiro muito vocês, um abraço para o nosso caçula, que certamente não está aqui, o Igor Rogério, a Beatriz, enfim. Bem, antes de fazer a conexão com os nossos convidados, eu queria fazer uma introdução sobre o assunto, né? A gente vai falar um pouco, não? A gente vai falar muito sobre sexo, e eu queria fazer uma introdução. Antes da introdução, quero passar a palavra para minha esposa, para ela dar uma boa noite para essa turma toda. Já estamos chegando aí a 45 pessoas e eu quero que você convide pelo menos mais um. Vamos bater em 100 aqui, né, na nossa contagem. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão conosco mais uma vez para darmos continuidade à nossa live que fala sobre casamento e relacionamento vitaminados. Que Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui. Viu, Dani? Eu quero te dizer que essa produção aqui, que eu estou... maravilhosa. Foi a minha amiga Luci, atendimento particular do Salão Lucidez. É claro que o salão não pode funcionar, não está funcionando, mas ela fez um milagre para mim, sabe? Coisa assim particular de amiga, ó. Inclusive, hoje aqui vai ter um sorteio especial que ela está dando uma cortesia aqui, que daqui a pouquinho o pastor vai falar sobre o quê, tá bom? Deus abençoe, então convide gente que, ó, como disse minha amiga Luci, o negócio hoje vai ser quente. Então, olha só, já que a pastora falou do sorteio, hoje vamos ter vários sorteios. A pastora Marli está aí com uns kits investimentos, como ela... Da semana passada. Como ela... Costuma chamar, a gente vai estar sorteando. O pessoal da semana passada ainda falta vir pegar, né? A Mara não pôde vir. E tem também a outra pessoa que é a Gei Lemos. Estamos com a premiação de vocês. E o salão, né, Lucidez, e assim que o decreto permitir o salão estiver aberto, vai dar uma hidratação e escova que a gente vai estar sorteando hoje, né? Você ganha... Seus cabelos vão ficar assim, ó, né? Maravilhosos, igual os meus. Pronto. Então, propaganda feita, né? O que é que eu tenho que fazer, pastores, para ganhar esse negócio? Você vai lá no Instagram, o primeiro post que tem lá fala
família, projeto de Deus. Você curte o post e marca 2 pessoas, e essas 2 pessoas têm que começar a seguir nosso perfil. Você pede aí para um amigo, né? Curte aí o perfil do meu pastor, né? Você vai receber uma palavra de Deus todo dia, uma palavra de fé e de esperança, e você vai concorrer e ganhar. Aquela menina Williane, né? Nossa querida Williane, filha da fé aqui, Deus abençoe. Ganhou 2 livros. Joilton ganhou uma caneca linda, personalizada. Semana passada, a Mara e a Gei Lemos ganharam aí os investimentos. Enfim, antes de fazer a conexão com a pastora Marli e o pastor Luiz, eu quero fazer uma introdução sobre esse tema, porque vamos falar sobre sexo. Ao falarmos sobre casamento, a gente não pode nos esquivar de fazer alusão ao tema sexo, devido à importância que ele tem. Sexo não é tudo, mas a falta dele ou a escassez no casamento tem uma profunda e negativa repercussão. É incompreensível ou, no mínimo, curioso que algo criado por Deus como bênção, algo criado por Deus para trazer prazer ao ser humano, acaba sendo mal entendido por alguns, descaracterizado por outros e até demonizado por alguns crentes. Falar sobre sexo é para poucos, principalmente no mundo religioso, onde existem muitos tabus e uma falsa santidade. O que é que eu chamo de falsa santidade? O que eu rotulo como falsa santidade? São pessoas que querem caracterizar alguns comportamentos, algumas atitudes como pecado, quando Deus não o considera assim ou quando Deus não se posiciona sobre o assunto. Se a igreja não falar sobre o tema, se a igreja não falar sobre sexo, as pessoas que conhecerem a Jesus, as pessoas que conhecerem o Evangelho, vão ficar à mercê do que os ímpios falam. Sendo assim, a palavra de Deus tem as respostas que precisamos para vivermos de forma plena, inclusive na nossa vida sexual. Verdade. O mundo faz uso do sexo de uma forma distorcida, de uma forma promíscua. Como assim, pastor Antônio e pastora Marília? Não existe comprometimento no sexo que o mundo promove, existe apenas momentos de prazer, às vezes até proveito financeiro, fazendo com que algumas pessoas se sintam apenas uma mercadoria. São aquelas pessoas que vivem prazer, né? Do sexo no sentido da prostituição. A prostituição, só para você ter ideia, movimenta por ano bilhões em todo o mundo. Aí surgem os demais problemas sociais que a gente conhece: pedofilia, estupro, doenças sexualmente transmissíveis, aborto, que é a 3ª causa de morte materna no nosso país. No entanto, no casamento o sexo não é problema, ele é uma bênção. Alguns religiosos têm constrangimento de falar sobre o tema, outros acham que o sexo é algo sujo. Isso daí vem de uma ideia deturpada da falsa santidade que foi apregoada em algum período da história. E há aqueles que acreditam que o sexo existe apenas com a finalidade de reprodução. Mas o que é que Deus acha de tudo isso? Em Gênesis, vemos que quem? O sexo é a consumação do casamento. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Em outras palavras, Deus disse assim, façam sexo, tenham relações sexuais. Na carta de 1 Coríntios, vemos que o sexo exerce um papel tão importante que ele não deve ser negligenciado pelos cônjuges. O marido, está escrito lá, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4 de 1 Coríntios 7 diz, na sequência, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira, para ninguém dizer isso aí é machismo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Ou seja, não existe aqui nem machismo, nem feminismo, existe aqui uma coisa igual, uma troca igualitária. Existe aqui um compartilhamento de vidas.
No versículo 5 diz assim: não vos defraudeis um ao outro, ou seja, não deixe o outro na mão, não deixe de dar ao outro aquilo que é dele, né, por direito, senão por consentimento mútuo. A Bíblia está falando aí ainda sobre sexo. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que é que a Bíblia está dizendo? Olha, não deixem de ter sexo, a não ser que ambos concordem, mas isso só por algum tempo, e que o motivo seja algum propósito de oração. E quero esclarecer que não significa que toda oração você precisa fazer aí um jejum de sexo, ou que sexo seja algo, como é que eu posso dizer aqui, algum impedimento para que a sua oração seja respondida. Muito bem colocado, viu? Show de bola aí, minha companheira aqui acrescentou. Então, é proibido, bote isso na sua cabeça, defraudar o teu parceiro, a tua parceira neste item, ou seja, deixar de se relacionar sexualmente. Mesmo que o argumento seja o da oração, a abstinência só deve acontecer com a aquiescência do outro. Tipo, eu quero fazer 3 dias de oração especial e não quero ter sexo. Só aqui uma cogitação, longe de mim pensar nisso. Aí, mas a pastora tem que concordar com isso. Se ela não concordar com isso, o meu propósito tem que ir por outro lado, tem que ser mas não por esse caminho. Da mesma maneira, acontece com ela. Há cônjuges cristãos, pastor Luiz e pastora Marli, aguarda aí, daqui a pouco vocês entram. Estou preparando aqui o caminho de vocês para vocês chegarem aí detonando. Há cônjuges cristãos que decidem unilateralmente, ou seja, um só decide fazer longos períodos de jejum sexual. Biblicamente, conforme o texto citado acima, né, isso é reprovável. Por quê? Porque o apóstolo Paulo explica, para que o cônjuge não esteja vulnerável à tentação. Usando como metáfora, eu gosto sempre de usar essa figura de linguagem, porque ela clareia o nosso entendimento, né? Eu vou usar como metáfora aqui a comida, que você vai entender melhor o que significa uma vida sexual ativa, presente, diária, ou sei lá, regular. Isso depende muito do time e da vida e da situação de cada casal. Uma pessoa que se farta de comida em um banquete, ao sair da festa não tem apetite para comer mais nada, por mais gostosa e bonita que seja a outra refeição. Da mesma maneira, um homem ou uma mulher que tem as suas necessidades sexuais supridas, os seus sonhos, as suas fantasias, né, supridas pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, pelo seu cônjuge, pelo seu marido, ou no caso do homem, pela sua esposa, mesmo que venha a ser assediado pela pessoa mais encantadora, dificilmente ele cairá em tentação. No caso do adultério de Davi com Batseba, para a gente concluir aqui essa introdução, a gente percebe que a ausência de Urias deixou a sua mulher suscetível às investidas do rei Davi. Não estou aqui defendendo a conduta de Davi, muito menos a de Batseba, mas nas entrelinhas do texto está evidente que o relacionamento de Urias com a sua mulher não estava muito bem ajustado, principalmente na questão sexual, tanto é que ele volta de uma guerra e não faz questão de ir à sua casa ver a sua mulher, se relacionar com a sua mulher. Para você entender a grandiosidade do tema e como a Bíblia é maravilhosa e fala sobre tudo, no Velho Testamento a gente vê que os homens recém-casados eram proibidos de irem à guerra. Por quê? Pergunta aí por quê? Por quê? Porque eles tinham que cumprir com as suas obrigações de marido. Deuteronômio 24:5 diz assim, quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará sua mulher que tomou. É claro aqui que o alegrar não é fazendo palhaçada, é alegrar no sentido de propiciar gozo, propiciar alegria, propiciar felicidade sexual. Por incrível que possa parecer, tenho atendido algumas mulheres no meu gabinete que reclamam do desinteresse dos seus maridos de se relacionarem sexualmente com elas. Muitos poderiam pensar que somente os homens é que são vítimas dessa abstinência, mas em pleno século XXI,
o que temos visto é que esse problema está atingindo ambos os sexos. Quais os motivos desse desinteresse? Como se relacionar? O que pode e o que não pode? A gente vai saber agora com os nossos convidados especiais, pastor Luiz Cláudio e pastora Marli Miller, ambos, né, pastores da nossa equipe, né, da região de São Cristóvão, e também nossos queridos coordenadores regionais de casais. Vamos conectar agora com eles. Enquanto isso, vai aí mandando, né, recado para a turma, marcar lá e participar do sorteio. Estabelecendo conexão aqui, agora é só uma questão da internet colaborar. Vamos ver eles aqui. Olá! Oi, casal querido, como é que vão? Fica mais Tudo juntinho. bem. Fica mais Tudo juntinho. bem? Pastor Luiz, como é que está de aniversário? Como é que foi de aniversário? Foi uma bênção, minha pastora. Graças a Deus, como sempre. Deus tem nos surpreendido. O pedaço do bolo não chegou aqui. É bolo de limão, não era para ter feito. Cadê? Cadê o bolo? Não teve. Não teve bolo, não. Me deram um bolinho pequenininho, sem açúcar, integral. Foi um cupcake. Vocês viram? Mas valeu a pena. A pastora Marli mudou de visual também, tá bonita. É a live, né? É verdade. Dia dos namorados, Tem que mudar. aniversário do maridão, né? Tem que ter novidade. Entendi. É investimento. É Investimento. Bem, pessoal. Falar em investimento, ó. Ó, Falar em ó. investimento. Eu separei aqui investimento para os nossos coordenadores, viu? Esse aqui é para o casal de coordenadores estaduais, os nossos super. Obrigado. Estamos esperando. Obrigado Deus pela abençoe você. honra. Amém. Amém. Vocês viram a introdução que foi feita aqui sobre o tema, né? Pronto. Vimos. Pastora Marli, pastor Luiz Cláudio, tem gente esperando esta live de hoje. Minha amiga Lucy disse que se acabou com vocês. Viu, pastora Marli? E ela disse que tem certeza que hoje vai ser quente. Ela está aí tá com a gente aí acompanhando. Vamos lá. Ó, vamos começar falando aí sobre a questão do mapeamento, né? Mas eu queria acrescentar aqui, bem rapidinho, algumas coisas que fazem o sexo ser visto dessa forma deturpada. Primeiro, alguns conceitos equivocados acerca do assunto. Tem muita gente que aprendeu com os pais que o ato sexual era algo sujo, era algo nojento, era algo pecaminoso. Existe também, né, essa coisa que eu já coloquei aqui, né, nesse final de frase, esse conceito colocado pela religião ou por alguns religiosos de que sexo é algo que, como é que eu posso dizer assim, deve ser utilizado apenas como método para procriação. Alguns têm problema com sexo por uma questão de trauma do passado, às vezes por uma violência sexual sofrida e não resolvida, jogou o problema para debaixo, mas quando se depara diante do marido ou da esposa, aí aquilo eclode e provoca um efeito psicológico. Outro motivo que talvez faça algumas pessoas não sentirem prazer no sexo é que o cônjuge acaba se entregando ao desleixo, né? Não toma banho, não se penteia, não se perfuma, vai para a cama de qualquer jeito e torna, dessa maneira, o ato desinteressante. Em outros casos, o ato sexual é um momento de prazer apenas para um e o outro fica a ver navios. Quase sempre é a mulher que reclama disso, né? Porque tem alguns homens que sofrem, né, de ejaculação precoce ou tem outros problemas como disfunção erétil, coisas desse tipo. Lembrando que isso são problemas do passado. Hoje, a ciência, existem medicamentos, existem tratamentos para resolver isso aí num estralar de dedos. Outros motivos são o quê? Questão de saúde, como eu já coloquei, algumas doenças podem provocar algum distúrbio na questão sexual e a pessoa pode pensar que o casamento está esfriando, mas não é o casamento que está esfriando, é a doença que está provocando um efeito, vamos dizer assim, hormonal no corpo ou do homem ou da mulher. Outro ponto, a limitação, às vezes, quando não é por questões físicas, é por questão de cabeça. A pessoa não tem nenhum problema físico, mas
por alguma coisa, talvez tentou um dia e não funcionou, começa a achar que deu defeito para sempre, e aí começa um trauma nessa área. Outro ponto, problema sexual é apenas um sintoma de outros problemas. Como assim? A mulher está com raiva do marido por algo que ele fez. O marido está decepcionado com o marido por alguma coisa. O marido está decepcionado com a mulher por algo que ela cometeu. E aí, quando ambos tentam ir para a cama, não existe química, não existe atração, porque o problema está lá no coração, que está magoado. Então, esses são alguns pontos aí que podem fazer de cara, de largada, o sexo ser colocado de lado e, às vezes, o casal não ter nenhum tipo de interesse por isso. E tem alguns que conseguem ficar um dia, uma semana, um mês, um ano, enfim. Tem gente que consegue, às vezes, ficar a vida inteira por causa de problemas que não são resolvidos. Fala um pouquinho, porque para chegar no orgasmo, primeiro tem que começar, né, pelos detalhes aí que a gente está colocando aqui. Um dos dois com a palavra. Primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todos, aos meus filhos na fé que estão aí ao vivo, né? Oh, glória. A toda a nossa igreja sede, a todos os queridos irmãos, que Deus abençoe, né? Que a paz seja convosco. Amém. A gente foi muito cobrado que tem gente no interior que está ligado na gente aí do interior, glória. como nossa filha Edileuza, né? Que está no interior, e ela disse que está lá ligadinho na gente, ouvindo essa live, que tem sido uma bênção de Deus para a vida dela. Um beijo, Di, para você. Eu quero também parabenizar os nossos coordenadores por essa live que tem sido uma bênção, né? Vitaminando não só a área sexual, o pastor Antônio falou muito bem, a área sexual não pode ser uma cumieira, né? É uma parte muito importante, mas o sexo não é tudo no relacionamento, na família, tá bom? Mas, bem colocado que o pastor falou, então, nós estamos aqui, né, agradecendo a todos pelo carinho, pelo amor, e parabenizando também ao pastor Antônio, a pastora Marília, por esse lindo trabalho com casais na Bahia. Obrigada, meu senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tá Obrigado bem. pelas palavras carinhosas e honrosas. Boa noite, casais. Boa noite, pastores. Paz seja com todos. A gente está aqui na incumbência, né, de mais uma vez tentar ajudar alguns casais. Isso. Essa semana nós fomos assim muito solicitados, muitas pessoas fazendo perguntas, muitas pessoas querendo saber muitas coisas que às vezes não tem coragem até de perguntar por aí, a nossa igreja, pessoas assim já que a gente nem esperava realmente, nos procurando para saber. E eu espero que essa noite, verdadeiramente, a gente consiga ajudar a esses casais a serem vitaminados, né? Que a gente possa essa noite trazer para eles algo que, quem sabe, tem sido um tabu dentro das suas casas, mas que, em nome de Jesus, vai ficar tudo esclarecido e a gente vai poder ter casais sarados em nossa liderança nacional, estadual, em todas as regiões do Brasil. A gente sabe que essa live está chegando aí, então a gente quer que os casais de todas as igrejas, os casais evangélicos, possam ser, na verdade, nutridos, né? Possa ter um casamento verdadeiramente vitaminado em nome de Jesus. Viu, pastora Marli? E também os não evangélicos, porque tem muita gente que não é evangélica nos assistindo, viu? Que bom, que bom. Conosco, viu? Que Deus abençoe cada um deles. Está ajudando muito. Quero mandar um abraço para o Márcio, né? Pastor Márcio, lá de Camaçari, que está aqui nos acompanhando na nossa live. Mas vamos ao assunto. Primeiro assunto eu coloquei hoje na divulgação, que a gente estaria falando sobre orgasmo, como alcançá-lo. O que é orgasmo? É uma palavra muito ouvida a partir da década de 90, finalzinho, acho que da década de 90, início do século 21. Orgasmo, para quem não sabe, é o momento em que o prazer da excitação sexual atinge o máximo de intensidade, né? O orgasmo a gente poderia chamar assim como o ápice do prazer durante o sexo, ou seja, aquele ponto máximo, né, de todo aquele momento que tem o pré, o
o durante e o depois. Ele é capaz de proporcionar diversos benefícios, inclusive a saúde física e psicológica. Então, algumas pessoas podem pensar assim, sexo é safadeza. Não, sexo é um mecanismo também através do qual Deus nos abençoa fisicamente, né? E, ao mesmo tempo, psicologicamente, porque descargas de hormônios, de neurotransmissores, enfim, existe toda uma participação do organismo naquele ato, coisa que a gente pode falar num outro momento. E, enfim, a gente sabe que as mulheres, na maioria das vezes, têm uma dificuldade para chegar ao orgasmo, algumas por uma questão de saúde, outras por uma questão de cabeça, a mãe falou alguma coisa errada, ou teve um trauma do passado, ou tem a questão religiosa, ou às vezes o marido, como o pastor Luiz sinalizou na semana passada, não sabe o mapeamento, né? Então, por que eu estou falando de mapeamento? Porque o corpo da mulher, assim como o corpo do homem, possui diferentes zonas sensíveis, né? Ou seja, qual o maior órgão do corpo humano masculino? Por favor, ninguém escreva e nem responda. Não é o que você pode estar pensando. É a pele, que também é o maior órgão, né, do corpo feminino. E muitas vezes no ato sexual a pessoa pensa que é somente chegar e penetrar ali, né, na vagina, enfim, ou coisa desse tipo, e pronto, isso é sexo. Mas prazeres e outras coisas mais são encontradas num beijo, numa carícia. E eu estava estudando sobre o assunto para a gente não falar besteira aqui, porque a gente pode ter do outro lado aí um sexólogo, alguém, enfim. Então a gente tem que falar com embasamento bíblico, mas também com conhecimento. Aí eu vi alguns tipos de orgasmos, né? Tipo clitoriano, vaginal, o tal do ponto G, que foi tão falado em alguns anos atrás, e tem até orgasmo mamário. Fala um pouquinho disso aí, vocês, se vocês não quiserem ou não quiserem destrinchar aqui, como eu segmentei por partes, depois eu explico um pouquinho de cada um desses tipos aqui de prazeres. Bem, vamos lá. Nossos especialistas. Isso. Vamos lá. Quando a gente falou mapeamento, a gente quis expressar para todos os casais que tem que haver o estudo, ou seja, se aprofundar para saber na mulher qual é realmente, como o senhor falou, o ponto, né, que vai lhe trazer não só vamos dizer, um prazer, mas como vamos dizer assim, como uma posição que vai trazer, né, para ela um conforto até ela chegar ao ponto máximo que é, né, o chamado de orgasmo. Então, 99% das pessoas, quando ela é nova, quando ela não tem uma maturidade, ela acaba até não ligando para essas coisas. E é como a gente abordou na outra live, que existe sim aquele estudo, né, no corpo da mulher, a mulher estudar o corpo do homem, qual é a área sensível que ele gosta, qual é a área sensível que a mulher gosta, para justamente chegar a um denominador que é o orgasmo, que é o prazer máximo do relacionamento, certo? O senhor falou bem em relação a uma área, né, um membro da mulher, que é o clítoris, né, que esse é o maior ponto que muitas vezes o homem não descobre, pelo fato de muitas vezes ele estar abafado. Está na cara dele, quer dizer... Não... Muitas vezes, como estou falando, pela ânsia ou até mesmo precipitação, ele, na realidade, já começa o sexo pensando nele, não na sua parceira, e isso é um grave erro, porque o relacionamento, o sexo, como o senhor bem falou, não é só para procriar. Deus, ele fez a mulher, né, sim, com o propósito de procriar, mas o sexo é algo íntimo, é algo prazeroso, é algo que Deus fez para justamente a gente desfrutar, como a gente falou, como um presente, uma dádiva de Deus. E muitas vezes a gente entra no relacionamento no sexo pensando em nós, né? É chamado do quê? Do sexo egoísta,
né? Eu penso primeiro em mim e quando eu me satisfaço, para mim, acabou. E aí é a reclamação de 99% das mulheres que quando o marido chega vamos dizer assim, ejacular, né? A sentir, no caso, chamado de prazer, ele termina e acabou, vira para o lado, dorme e acabou, e não é. Aí você vê como a Bíblia, é por isso que quem conhece a Bíblia, não é quem acha que conhece a Bíblia. Eu fico vendo pessoas que nunca abriram a Bíblia querendo falar de Jesus, querendo falar de Bíblia. Então, é uma estupidez falar de algo que não se conhece. E uma tolice, como a própria Bíblia fala. Você vê como a Bíblia é tão maravilhosa que ela coloca isso aí, né? De milhares de anos antes, há quase 2000 anos atrás, né? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, fala sobre sexo e fala que o prazer deve ser algo mútuo, né? Não deve ser somente algo do marido ou algo da mulher. Ou seja, a Bíblia coloca aí em posição de necessidade e de igualdade os dois, né? Então, é algo maravilhoso ver um Deus que se preocupa tanto com o prazer do homem, mas também se preocupa com que a mulher, a esposa, também sinta, né, prazer, alegria no ato sexual e não apenas seja um objeto ali de manipulação e de gestação de filho, né? Então, isso que você falou aí do clítoris, esse orgasmo, ele é provocado apenas com a manipulação, né? Ou seja, não precisa nem ter a penetração, mas manipulando ali. É claro que não manipulando assim, né? Dentro de um clima de romantismo, de carinho, de troca de carícias, a mulher pode muito bem já chegar ao prazer máximo sem precisar necessariamente ser penetrada. Mas é claro que estamos falando aqui de algo não dela fazendo em si mesmo, mas do marido, né? Ou seja, do compartilhamento dos dois aí no ato sexual. É aí que entra o mapeamento, como o senhor falou. Às vezes não é na penetração, é você estudar, é você saber qual é a parte da mulher que vai trazer uma sensibilidade, né, que vai preparar o momento da penetração. E a gente pode até ver isso na Bíblia. Isso daí não é conversa nossa, não é conversa da astrologia. Isso daí está na Bíblia. Em Cantares de Salomão, a gente vê um dos grandes mapeadores, que é Salomão, falando em Cantares. Ele fala sobre o que? Ele chama a talha do seu umbigo como uma talha, né? Ele vê o seu umbigo como uma talha que traz o quê? Um vinho, ou seja, algo de alegria. E aí ele vai trazendo detalhes muito, muito interessantes. Eu gosto muito de ler esse livro de Cantares de Salomão, porque ele também fala sobre o quê? Sobre os seus seios, que é como um cacho de uva. Então, a Bíblia traz isso para a gente. Ele começa a dizer, né? Então, se alguém está vendo a gente, está dizendo, ó, que safadeza, não sabe de nada, né? É algo que está na Bíblia, é algo que Deus deseja que a gente consiga desfrutar. Você falou aí do livro de Cantares, eu separei aqui algumas frases muito interessantes. O capítulo 1 de Cantares, o que a amada fala para Salomão. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, né? Isso é como se Marli estivesse falando para você, como a pastora Marli estivesse falando para você. Sim, as suas carícias são mais agradáveis, ou seja, o amado era alguém que acariciava ela, né? Ela fala no versículo 3 do capítulo 1, a fragrância dos seus perfumes é suave. É um homem cheiroso, não é um homem fedorento. O seu nome, ela fala do nome dele, ela começa a empoderar ele no bom sentido da palavra, enquanto tem mulheres que botam o homem lá para baixo, no sentido até sexual, porque é tanto nome negativo, esse burro, esse imprestável, esse vagabundo, esse não sei o quê. Aí como é que o homem vai conseguir, né, ter o milagre da ressurreição na hora do ato sexual? Ela não, no versículo 3, ela fala do nome dele, né, como a honra que ela dá ao nome que ele possuía. Aí ela diz assim, não é à toa que as jovens o amam. É como se a pastora Marli dissesse, não era à toa que você tinha
muitas namoradas na fila, mas eu dei um drible em todas elas. Aí vem o versículo 4, ela diz assim, ó, leve-me com você, vamos depressa. É uma mulher que deseja pelo seu amado. Aí algumas mulheres nos dias de hoje ficam assim, mas e se eu me oferecer? A gente está falando aqui para casados. A gente não está falando para o jovem já ir se jogando, não, gente. Essa aqui é uma live para casado. Se tem algum jovem aí, segura, né, a onda, desce no escritório pastoral, marca a data do casamento e você entra aqui nessa história. Aí vem outras partes que eu separei bem rapidinho. Ela fala dela, ela dá as características dela. No versículo 5, ela diz que ela é morena, mas é bela. Ela não tem problema com a cor dela, não se é negra, se é morena, se é branca. No caso dela, ela era morena, mas ela tem uma autoestima, ela tem ela é resolvida, né, interiormente. Ela se chama de bela. Aí ele começa a falar dela. Se você, a mais linda das mulheres, ele coloca ela como a mais linda de todas. No versículo 9, ele diz, comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Tudo bem que é um poema que foge muito ao nosso contexto do século XXI, mas, primeiro, alguém só compara algo, alguma coisa, se você primeiro olha bem para esse algo, né? Então, ela é uma mulher que é mapeada, como você disse, né? E depois é comparada a uma égua das carruagens de Faraó. Eu fico imaginando, talvez, que corpo essa mulher não tinha, né? Que postura ela não tinha. Aí vem o versículo 10, ele diz, como são belas as suas faces entre os brincos. Aí, veja a religiosidade. Quantas vezes você já viu líderes religiosos falarem, que uma joia, um anel, um brinco é coisa do diabo? Está aqui o primeiro capítulo de Cantares, o Cântico dos Salomãos, ele dizendo que o rosto da amada entre os brincos era a coisa mais bela. E aí ele vai mapeando o seu pescoço com os colares de joias. Então ela usava brinco, ela usava colares. Aí vem o diálogo dela. É fantástico esse livro. Esse livro aqui dá uma live só desse livro. Aí ela diz assim, enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. Podemos ir pelo sentido aqui metafórico. Talvez essa mulher já começou a ter lubrificação. Talvez essa mulher aqui começou a ficar excitada. Aí no versículo 15 diz, como você é linda. Ele fala para ela, minha querida. Como ele é. Aí ele diz, seus olhos. Aí ela fala, né? Como você é belo, meu amado. Como é encantador. Ou seja, há um mapeamento não só dela, mas dela em relação a ele. E eles vão se olhando, porque você já foi aí no meio do mapa, mas eles vão se olhando de cima para baixo, como se fosse um scanner, né? E se reconhecendo corporalmente. A gente chegou a uma época, e ainda tem isso, infelizmente, de pessoas que tomam banho vestidos, porque dizem assim, se Jesus voltar, eu não vou nu. Pessoas que fazem sexo, colocando um lençol e fazendo um buraquinho, porque para não ver o corpo da mulher, porque é pecado, porque o líder religioso botou isso na cabeça dele ou dela, e infelizmente são pessoas que estão sendo privados do prazer, né, por causa de uma ignorância ou de uma falsa santidade, só para criar aquela cena de que são os mais santos desse mundo. Então, continue, meu querido especialista do assunto, e pastora Marli aí também. Desculpe interromper. O senhor estava falando sobre a questão do prazer em algumas partes do corpo, né, para chegar ao orgasmo em algumas partes do corpo, e realmente o orgasmo ele começa na mente da pessoa. Ele tem que realmente começar na mente. Eu quero sentir. Eu estou entrando nesse momento, nessa relação para sentir algo. Eu não vou fazer por fazer. Eu não vou simplesmente ter agora uma obrigação sexual. Eu quero dar prazer, mas eu também quero sentir prazer. Então, a questão de sentir o próprio orgasmo, seja no seio, seja na vagina, o toque físico é o que faz com que isso aconteça. A gente chama de preliminares, né? Eu acho que o sexo sem os preliminares, ele é terrível.
Não dá para ter, porque são as preliminares que lubrificam a mulher. São as preliminares que vai levar o homem a se excitar mais. Então, os dois precisam disso. É por isso que, na maioria, muitas vezes, quando a mulher é muito bem tratada, muito bem mapeada, ela é muito bem tocada, tem mulheres que ela chega a sentir orgasmo muito antes da penetração, pelo toque que foi feito, pelo trabalho que esse homem trouxe à vida dela antes dele mesmo penetrar. Então, é realmente, primeiro, o preparo mental, que é necessário que os dois queiram que isso aconteça. O homem, é como eu costumo dizer, ele está ali, mas ele está ali para satisfazê-la. A mulher está ali para satisfazê-la. Então, os dois vão entrar em comum acordo nesse momento para um satisfazer o outro. Então, se os dois estão nesse propósito, com certeza vai acontecer. E reforçando o que a pastora Marli falou, pastor, com experiência, há muito testemunho aonde a gente prega, ministra sobre casais, sobre vida também sexual, a gente percebe que tem casais que até hoje não têm essa intimidade de mapeamento, de conhecer o corpo da esposa conhecer o corpo do marido. A gente já viu mulheres que não sabem qual é a parte sensível do marido, que ele gosta, né? Então a gente percebe que há uma grande lacuna nessa área, ou seja, tem mulheres hoje, tem mulheres hoje que, infelizmente, em pleno século XXI, ela não se sente bem em o marido ver ela, né, sendo mapeada. Ou seja, ela, para fazer o sexo, ela tem que fazer o sexo debaixo da coberta, com a luz apagada, tudo escuro, para ninguém ver nada, e é triste isso. A gente vê que realmente... vergonha ou por uma questão dela se sentir feia? Eu acho que tem muitos fatores. Como o senhor falou, às vezes são religiosidade, às vezes são cultura, são pessoas, na realidade, que vem muito tempo já fazendo com que esse hábito, né, se torne para ele um hábito comum, né, e que muitas vezes pode se mudar. Né? A gente sempre ministra sobre isso, dizendo que o quê? Que a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mente. Né? A Bíblia fala em Romanos sobre isso, que a gente tem que transformar o mundo através da mente, né? Transformando a nossa mente. Então, a gente percebe que muitos casais hoje, em meio a vários ministérios que tem, hoje a gente se depara ainda com muitos casais assim, que a gente, quando para conversar no tete-a-tete, você vê que o marido muitas vezes não conhece o corpo da mulher. A mulher não conhece o corpo do marido. E isso é um mapeamento. É como o senhor acabou de falar, se a gente parar aqui, a gente vai ficar o tempo todo só nesse livro aí, que é tremendo, que é Cantares de Salomão. Ele fala sobre o mapeamento dela, ela fala sobre o mapeamento dele. Por quê? Porque é algo realmente que vem nos ensinar. A Bíblia, ela é boa para isso, para nos ensinar, nos corrigir, né, nos exortar. A Bíblia é um manual de vida, né? Então, se as pessoas de vida. Leria, não como alguém que está lendo, sei lá, um material ultrapassado, como o mundo tenta colocar, mas leria com toda a atenção de quem quer aprender como viver com qualidade, porque ninguém melhor do que o fabricante para orientar como usar o produto e como fazer com que o produto tenha uma vida útil, né? Ou seja, não se danifique, não seja mal utilizado. Então, a Bíblia é esse manual do fabricante, né? Deus nos fez, a Bíblia mostra isso, a ciência, não o lado que quer anular a mão de Deus no processo criativo, mas a ciência que concorda que houve uma mão divina no processo criativo, atesta isso. Um ser poderoso, todo-poderoso, criou todas as coisas. E esse ser todo-poderoso, que às vezes A ou B não sabe designar, a gente conhece, é Deus. E ele deixou o livro, né, com as dicas, com as recomendações, com as instruções de como a gente tem uma vida com qualidade em todas as áreas, inclusive nessa que na nossa cultura, né, e na nossa visão é íntima, mas para o Deus que nos fez é tão igual como outras áreas da nossa vida que precisam também de atenção e cuidado. E a gente observa uma coisa nesse casal de Cantares que está
faltando em muitos casais de hoje, né? Que é a questão, eles cultivam o desejo de um para com o outro, né? O encanto, O a troca, né? O desejo, a troca, eles se elogiam, né? E isso não em público, intimamente, né? Porque no íntimo eles vivem plenamente um para o outro. E hoje em dia a gente, infelizmente, os casais têm perdido isso. Uma pessoa elogiada nos níveis, como a gente pincelou aqui desses versículos de Cantares, praticamente ela já está na beirada do orgasmo, né? Porque já está, vamos dizer assim, numa escala de 0 a 10, já está, né, chegando lá no 7, 7,5. Por quê? Porque são palavras que vão mexendo com a estima, valorizando, colocando esse homem como se fosse o único homem do mundo, colocando essa mulher como se fosse a top, enfim. E aí sim, né, quando essas palavras são liberadas, vai acontecendo essa coisa, né? Esse efeito psicológico aí que a pastora Marli falou e o pastor Luiz Cláudio falou da mudança de mente. E é claro, na hora que vai para o ato mesmo, né, ambos estão sedentos e desejosos um pelo outro. Aí a coisa se torna o que fácil. A gente vê hoje em dia é diferente, né? É todo um dia de distrato, de desacato, vamos chamar assim, de ofensa, de mágoa, de guerrilha de um com o outro. E aí, quando ambos vão para a cama, não rola nada. E é como a pastora Marli falou, né? Às vezes o sexo se torna um sexo obrigatório. As pessoas, na realidade, passam a fazer o sexo obrigado. Não é por amor, não é para satisfazer um ao outro, não é para sentir o prazer, né? E hoje, graças a Deus, nós temos pastores como vocês que gostam, né, desse ministério de instruir casais, de ensinar os casais, né? O senhor falou mais cedo um pouquinho, eu até gostei, que o quê? Quando o casal evangélico, porque realmente a nossa live está sendo direcionada para a família, para casais, para quem é casado. Mas quando o casal ele não tem essas informações, quando ele não busca essas informações, com certeza eles vão buscar em outro lugar. E aí que está o perigo, porque muitas vezes a falta de informação leva as pessoas a viver uma vida de aparência, frustrada, né? E viver essa situação que é uma obrigação, aquela coisa de dizer assim, poxa, por que meu casamento já tem tanto tempo? A gente tem testemunho de pessoas que nunca sentiu um orgasmo. Tem pessoas que, na realidade, hoje, a gente fica até triste com isso. Não só mulheres, mas homens, né? A gente vai ver que homens e mulheres hoje, até hoje, não sentem. Eles têm sexo comum. O sexo natural. Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Então, e não é pouco, não. São muitos casais, né? E graças a Deus hoje que a gente está aqui. O que a gente tem mais ouvido é isso. Graças a Deus que Deus está levantando pastores que têm coragem de falar abertamente, que têm coragem de realmente de ensinar, de instruir, né? A gente ouviu uma senhora falar com a gente que o quê? Que isso, na realidade, são poucas as igrejas hoje que estão trabalhando. Um pastor amigo meu mandou mensagem para mim e disse assim, poxa, pastor, eu gosto de ver vocês ministrando, primeiro, que vocês ministram junto e que vocês, na realidade, falam aquilo que tem que ser falado nos clara. E que há muito tempo era realmente coberto, era vamos dizer assim, acobertado, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem trabalhado nessa área, a gente tem falado, a gente tem instruído, ensinado, né? Juntamente com o senhor e com outros coordenadores, pastores, que têm realmente tido coragem para falar abertamente, e as pessoas que estão ouvindo, elas estão realmente dando testemunho daquilo que realmente estava há muito tempo encoberto, aquilo que realmente não tinha coragem de se falar publicamente, principalmente numa live como essa, né? Mais de 100 pessoas vendo, ouvindo, né? E são pessoas, na realidade, que a gente não conhece no íntimo, mas muitos deles estão vivendo o que a gente está falando agora. Né? Muitos deles estão vivendo, né, que dizem, poxa, o pastor Luiz, a pastora Marli está falando coisa que está acontecendo comigo.
né? E uma das pessoas que a semana passada ouviu lá, veio falar assim para mim, por que o senhor não bota o número do senhor do Zap para a gente fazer pergunta? Eu digo, não, você é maluca. Aí vai ser, não só hoje, né? Vai ser o tempo todo. Não, pastor, o senhor devia botar o número do senhor para a gente estar fazendo pergunta, né, na live. A gente quer muita coisa, muitas perguntas. Quer dizer, tem muita gente ainda que precisa realmente desses conselhos, dessa live, né? Desse acompanhamento diário. Pera só um pouquinho, um segundo. Eu quero dar um abraço para o pastor Eliseu. Ele disse, cheguei. Ele que é coordenador lá da Boca do Rio. Certamente está chegando com a pastora Patrícia Galiza. E toda a família Galiza. Avisa para a família Galiza aí conectar, viu? E outros coordenadores aqui que estão chegando com a gente. Vamos lá. Pegando esse gancho do pastor Luiz Cláudio, eu quero perguntar para a pastora Marli o seguinte. Será se é possível, pastora, a senhora ajudar as mulheres a entenderem o que é esse momento tão maravilhoso e indescritível que é o orgasmo? Como elas saberem se elas tiveram orgasmo ou não? E outra coisa, se elas não tiverem ainda, o que é que elas podem fazer para sentir esse prazer? É a entrega, né? Eu acho que elas têm que ter essa vontade. E conversar com seu parceiro. É necessário conversar os dois, sentar. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo sentir, eu não consigo entender como é isso. Para que, às vezes, já tem pessoas, pastora, que já até sentiu, mas nem sabia. Não sabia. Sentiu algo dentro, assim, dela e, de repente, sabe, achou estranho, vixe, o que é isso que eu tô sentindo? E nem sabe, na verdade, o que é. Então, elas precisam realmente... Eu gosto muito de conversar com minha ginecologista. Eu gosto de conversar com ela. Eu falo sobre tudo, a gente conversa bastante, porque eu acho que, assim, é uma pessoa instruída profissionalmente e aí junta com a parte nossa, que vem buscar a parte espiritual. Então, assim, a gente tem como ajudar casais. Uma dica, porque a gente vai buscar o lado... Buscar com a ginecologista. Isso, e elas precisam, às vezes, é como eu falei, a questão da lubrificação. O que é que acontece? Uma mulher que não é lubrificada, a mulher chega numa fase quando ela passa de, digamos, 40 anos, 30 anos, algumas mulheres elas já têm dificuldade de se lubrificar. Então, o que é que deve ser feito? Essa mulher, para ela sentir orgasmo, é praticamente impossível. Por que é impossível? Porque uma mulher que não se lubrifica, ela vai sentir dor. Então, como que sente orgasmo sentindo dor? O que é que ela vai ter que fazer? Ela precisa ir ao médico, ela precisa conversar com a ginecologista para que essa médica oriente ela como agir, né? E aí ela vai realmente conversar com o seu esposo para que possa... Até tem pomadas, né? Tem cremes que Isso, óvulos, né? Isso, porque a gente sabe que os médicos, eles orientam. Eu já tô com 48 anos, então eu converso muito com ela sobre tudo. Então, chega a menopausa, a gente começa a mudar muito o nosso corpo. A mulher muda muito o corpo. É cabelo que cai, é unha que cai, é lubrificação que falta, é a mentalidade que não pensa mais em sexo o tempo todo, não é aquela coisa da vitalidade. É mais, né? É longo. O desejo é um desejo mais longo. Não é aquela coisa de quando você está na fase de adolescente, na fase da juventude, logo no furor das coisas. Não é mais assim. Então já tem uma certa dificuldade. Aí o que acontece? A gente precisa realmente ser orientada. Então, se você está sentindo que tem algo estranho, está na hora de ir ao médico e não tem esse negócio de ter vergonha. Doutora, eu não estou sentindo, meu esposo está reclamando e eu faço porque eu tenho que fazer. Acaba sendo uma obrigação, mas é doloroso para mim. Eu penso nisso. Isso, quando eu penso nisso, ai, me dá uma dor, me dá vontade de empurrar ele. Então, assim, como que ele vai saber disso? Ela precisa conversar. A coordenadora lá de Itabuna, regional, a Lívia, né? Ela está dizendo, infelizmente, o mundo se apropriou disso e boa parte dos cristãos acham que se expor ao cônjuge é errado, né? Então, a gente está aqui para ajudar a desmistificar isso e, de alguma forma, colaborar com a nossa experiência e, claro, de aconselhamento e ainda com embasamentos aqui bíblicos. Porque se não falar com o cônjuge, vai falar com quem? Vai falar com quem? Um ou outro é o mais... Como ele vai saber? É isso, de saber do que está acontecendo. Como é que ela vai? Porque a gente, assim,
podemos, né, nós pastoras, podemos sentar, conversar com ela. Muitas vezes, mulher com mulher não se abre. Muitas vezes ela não fala as coisas. Imagine, aí o marido tá lá, ele quer. Aí, resultado, para ele é muito mais fácil. Para ela vem a tortura. Aí aquele momento para ela já não é mais prazeroso, é o momento da tortura. Uma mulher dessa nunca vai chegar ao prazer. Mas é um porque ela tá sofrimento. sempre... Isso que vocês estão colocando hoje está na mesma categoria. Daqui a pouco pode desconectar pelo tempo, viu, gente? Eu quero vocês, todo mundo de volta, porque o Instagram, depois de um determinado tempo, desliga e eu quero a audiência total aí que a gente está. E a gente quer saber de vocês. E a gente vai falar ainda sexo sobre oral, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, sexo de tudo que é jeito. Então, se prepare. Tem muita coisa para falar. Então, o orgasmo vaginal é aquele que acontece, né, através quando há a penetração mais profunda na vagina, e o orgasmo mamário é aquele que acontece com o toque, com a manipulação do seio. Então, muitas mulheres... Oi? Reforçando que a penetração na vagina, o homem tem que atingir o clitóris da mulher, certo? Para poder ela... A vagina... Isso, tem um ponto porque sensível. Nem sempre a penetração vaginal traz o orgasmo. Traz o orgasmo. Ele tem que saber isso. É por isso que eu falei o mapeamento, porque tem um local apropriado que é chamado de clitóris, que a pessoa atinge até chegar. Sim, sim, querido. Mas nesse caso aí é tecnicamente aí classificado como orgasmo clitoriano, né? Ou seja, ele acontece tanto pela manipulação, pelo toque, ou até mesmo quando da penetração, né? No caso do outro, acontece simplesmente no ato vaginal. Isso aí vai variar de mulher para mulher, de homem para homem, enfim, de lugar para lugar, de ter atingido onde atingiu, enfim. Bem, o que é orgasmo? Se a gente tivesse que usar aí algumas dicas para quem está vendo, seria alguma coisa assim, tipo um troço que você sente, falei até igual mineira aqui, né? Um troço que você sente, né? A pele da mulher muda de cor, o beijo fica gelado, ela sente um tremelique, como se fosse uma convulsão, mas não está endemoniada, nem é uma crise. Seria alguma coisa tudo junto, é uma erupção de hormônios, mas nada que faça mal, mas pelo contrário, traz um prazer indescritível. É por isso que o nome é gozo, né? Que é uma alegria extremamente transbordante, uma coisa assim fora do comum. Então, desse jeito simplório e sertanejo que eu ilustrei, eu acho que é a melhor forma para tentar dar uma vaga ideia para quem nunca teve. Então, a Catiane está dizendo aqui verdade. E quem nunca... aliás, não, ela está falando verdade de outra coisa. E quem nunca Deixa eu passar aqui. A pastora Jaciara está aqui conosco também, do pastor Renato, está dando um kkk. Então, eu acho que é algo mais ou menos assim. Se você sentiu, né, como é que é? Como é que eu posso... essa sensação de choque, de a pele ficar ruga. Aí a Tina está dizendo é verdade, pastor, é isso aí. O Salão da Lucidez também está concordando comigo, viu? Então é isso. Se você, mulher, sentiu assim, o beijo ficou numa outra temperatura. Mas nesse caso, quem sente é homem, né? Mas a mulher não sente que está gelado, não? Não sei. Mas o negócio dela é mais pessoal, né, pastora Marli? Mas a gente sente que... A gente vê a pele mudar de cor, a gente vê a temperatura do beijo mudar, a pessoa treme toda, tem outras que... Enfim, a pessoa pensa que está tendo... Agora a pele não muda de cor, não. Por que a pele não muda de cor? Quem está falando? É Dani Lamagno, é o que isso aqui já... Parabéns, uma consultoria mental sexual de graças, o Silas está falando. Então, o Márcio está dizendo uma coisa, eu sei, é bom. Então, se você sentiu assim algo, eu sei que é bom, né? É orgasmo. Se você levanta e diz assim, pô, mas foi um horror, não foi orgasmo.
né? E não só saber o que é, mas procurar sentir isso, né? Porque é a mesma coisa de você dizer assim, o que é uma comida deliciosa? Como explicar isso para alguém, né? Vai depender... Enfim, é algo que vai lhe dar uma